Um, dois, três, testando, 1, 2, 3. Bom dia, galera, bom dia, primeira série. Peço desculpas no primeiro dia de aula, lá no dia 23, houve alguns problemas de máquina e a gente não conseguiu entrar, mas foi mandado os exercícios, foi mandado os vídeos, né? E vida que segue, tá? Isso já não vai mais acontecer, podem ter certeza disso, ok? Se vocês estão aqui comigo vendo esse vídeo aqui no YouTube, é porque nós estávamos no aplicativo, foi dado um passo a passo de como vocês vão ter que se comportar agora ou se portar de agora em diante, até porque naquela semana era um teste, agora as coisas já são a vera, tá? Então, isso é matéria nova, é matéria do livro 2, do segundo livro de Matemática 1, né? Lembra que nós temos 2 livros, né? E dentro, o primeiro livro tem Matemática 1 e Matemática 2, e o segundo livro, por nós não estarmos na escola, acontecendo essa pandemia, essa pandemia toda, né? A gente não consegue, a gente não teve o acesso ao livro. Agora nós estamos tendo acesso aos vídeos e vocês vão ter acesso ao livro no site do Eleva, tá? Então, depois a gente vai dar passo a passo para vocês lá no aplicativo do que vocês devem fazer. Mas se estão aqui é porque participaram do aplicativo e agora vão assistir a aula de radiciação, tá? Essa é a primeira aula da revisão do livro 2 de Matemática 1, tá? E a gente termina as 6 operações: multiplicação, divisão, subtração e adição. Depois vem as 2 auxiliares, que é potenciação e a última, radiciação. O meu nome é Professor de Melo, hoje é 30/3, hoje são 30/3, certo? E a gente começa com a matéria de radiciação, né? A simbologia dela é esse V, né? Muitos estudiosos dizem que o nome verdadeiro é radix, né? Que quer dizer raiz, tá? Mas isso deixa para uma outra hora. Vamos vir para cá. Então, a simbologia da radiciação, né? Essa abertura bem aqui, ela é chamada de índice. O próprio V em si é chamado de radical. O número que fica lá dentro do radical é o que a gente chama de radicando, tá? Então, só para lembrar a simbologia, essa abertura aqui é o índice, tá? A própria simbologia, o próprio V é chamado de radical, e o número que fica dentro do radical é chamado de radicando, tá? Quando não aparece número nenhum nesse meio, no índice, é porque a raiz que a gente trabalha é chamada de raiz quadrada, tá? Então, todas as vezes em que não há número no índice, ela é chamada de raiz quadrada. A partir daí, é obrigatório o número aparecer, tá? Não é muito comum, mas às vezes aparece uma raiz primeira, mas não é comum. Raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta, raiz sexta, eu sou obrigado a colocar esse número aqui no índice. O único número que eu não sou obrigado a colocar é o número 2, ok? Quando eu coloco ou não coloco, é a mesma coisa, certo? Ela é chamada de quadrada, tá certo? Então, vamos dar uma olhada aqui. A gente não pode esquecer nunca raiz quadrada, porque não aparece número nenhum, de A elevado ao cubo. É a mesma coisa aqui. Aí vamos dar uma olhada aqui, ó. Eu repito a minha base, e para esse expoente fracionário aqui aparecer, eu tenho que lembrar de uma coisa. Eu pego o meu expoente, ele vai ser o meu numerador, e o meu índice vai ser o meu denominador. Observa que ele colocou aqui, ó, o expoente, ele vira numerador, ó, o expoente vira numerador
E só para lembrar, o numerador é aquele que está lá em cima. E o índice, é esse número bem aqui, ele vira o denominador. Ou seja, é o número que está embaixo, certo? Quando você vê uma raiz dessa, e eu querer transformar numa potência de expoente fracionário, eu tenho que lembrar de duas coisas. Primeiro, o expoente da minha base, ele vai ser o numerador. E o índice do meu radical, ele vai se transformar no meu denominador. Certo? Ou seja, expoente vira numerador e o índice vira denominador. Tá certo? Essas coisas a gente não pode esquecer, tá? Não devemos esquecer isso daí. Isso daí, mais um pouco lá para frente, vai nos ajudar muito a trabalhar com as operações. Então vamos ver a definição de radiciação, né? É a operação inversa da potenciação. Como? Olha só, se você tem um exemplo de 2 elevado à quarta potência, é a mesma coisa, o expoente, ele está mandando a base ser multiplicada 4 vezes. Isso aqui vai dar 16. Mas como eu vou saber se esse 16 aqui é o valor correto? Aí eu uso o inverso. Observa que se eu estou sendo elevado à quarta potência, a minha raiz ela não pode ser de outra além de ser quarta. Tá? Ela não pode ser quadrada, ela não pode ser cúbica, ela tem que ser quadrada. Se eu peguei um número e elevei à quarta potência, o inverso dela é uma raiz quarta. Raiz quarta de quem? Do resultado que foi encontrado. Então, raiz quarta de 16. O que quer dizer isso? Qual é o número que multiplicado 4 vezes vai me dar 16? Só existe um número que multiplicado 4 vezes vai me dar 16. Que número é esse? 16 vezes 1? Não, não pode. Porque 16 vezes 1 está sendo multiplicado 2 vezes. Eu tenho que encontrar um número que multiplicado 4 vezes me dê 16. Só pode ser o número 2. Quando eu pegar 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2 são 16. Logo, a raiz quarta de 16 é 2. Então essa conta, ela está correta. Tá? Então como é que eu faço para encontrar o certo e o errado quando eu estiver trabalhando com uma potenciação? Basta eu trabalhar com a minha inversa. Lembra quando a gente está trabalhando a equação de segundo grau? Aí você tem x ao quadrado no primeiro e igual a alguma coisa. Aí a gente diz assim, ó, esse quadrado tem que sumir daqui. Ele some de uma maneira. Qual é a maneira que ele some? Pelo inverso. Qual é o inverso? O inverso da potência é o radical, certo? O inverso da potenciação é a radiciação, ok? Então, não te esquece disso, hein? Por favor. E aí a gente vai ter algumas ferramentas para que a gente trabalhe, né? Gente, quando eu falo ferramenta ou propriedades, que é a mesma coisa, a gente tem que tomar cuidado com o seguinte, é tanta coisa, não sei para quê. Possa ser que eu vá usar essas ferramentas, como também não. Agora, eu só não vou usar essas ferramentas quando eu domino a tabuada, quando eu sei a tabuada. Se eu souber a tabuada, dominar a tabuada, essas ferramentas para mim aqui, ó, elas não valem de nada, certo? Pelo contrário, elas vão até me atrapalhar, ok? Mas quando eu tenho muita dificuldade de tabuada, essas ferramentas aqui, elas vão ser uma bênção, porque sem elas eu não consigo trabalhar, tá? Então vamos ver a primeira ferramenta que tem. Raiz de um produto. Depois eu tenho raiz de uma divisão. Observa que eu estou tendo multiplicação e estou tendo divisão. Raiz de raiz. Se a gente for lembrar lá da potência, é a potência de potência. O que eu faço? Eu repito a base e multiplico os expoentes. Lembra disso? E a potência de uma raiz. A potência de uma raiz. A maioria dessas ferramentas aqui, nós encontramos ela lá na potenciação, com um nome diferente.
mas o processo é o mesmo, tá? Então vamos ver o exemplo de cada um. Vamos olhar a primeira. A primeira é a raiz de um produto, ou raiz de uma multiplicação. Vamos ver o que é isso. Observa bem, ó, o número 1, o número 1. Então tá aqui. Eu tenho uma raiz de n, e lá dentro eu tenho uma multiplicação de duas bases diferentes. Observa que eu estou junto, e aí o que eu fiz aqui? Eu separei, certo? O que eu fiz? Observa que o índice é o n, esse índice ele tem que aparecer nas duas separações, o produto ele tem que aparecer, porque é a única operação que está sendo feita entre os dois, a primeira base, a segunda base. Acabou, isso é uma propriedade. Para que ela serve? A gente vai ver isso mais lá na frente. O interessante é a gente observar. Vamos fazer essa jogada. Eu estou junto, separo. Ou eu estou separado e eu junto. O se, somente se, eu ir e voltar, é importante. Vamos ver o segundo? O segundo fala a raiz de uma divisão. Opa, se fala divisão, ela fala de quociente, né? Ela fala de quebra. Então vamos ver como é que seria. Observa que esse meu radical, ele está sendo elevado a um único índice. E eu estou junto aqui dentro, ó. Eu tenho uma divisão aqui dentro junta. Se eu estou junto, eu separo. Então o que eu faço? Eu pego o índice, ó, raiz de n de a, dividido, porque está havendo uma divisão, raiz de n de b. O que estava feito? Estava junto, separou. Observa que o contrário também é verdadeiro. Se eu estou separado, eu posso juntar. Tá? Vamos ver o terceiro? Raiz de raiz. Observa que quando eu falo raiz de raiz, é uma raiz dentro da outra. Muito para concurso militar, principalmente para a Marinha, para o Colégio Naval, sempre aparecem várias raízes, uma dentro da outra. Aí o aluno fica meio preocupado, porque ele não sabe como lidar com aquilo ali. A primeira coisa que tem que ter, calma, observa a questão. Se é uma raiz de raiz, o que eu faço? Eu vou repetir a minha base, que é o meu A, nesse caso, e vou fazer o quê? Multiplicar os meus índices. Observa que ele faz, ó, multiplicação dos índices. Ou seja, todas as vezes que eu tiver uma raiz de raiz, eu repito a minha base, trago o meu radical, né? E multiplico os meus índices. Acabou. Se puder simplificar, simplifica. Se não puder simplificar, deixa como está. Só lembrando de uma coisa. Nessa raiz de um produto e na raiz de uma divisão, se você também puder simplificar, simplifique. Observa que matemática a gente sempre tem que simplificar, ok? A gente nunca deixa de simplificar. Sempre simplifica, né, o resultado, para que ele seja final, para que ele não tenha mais para onde sair, tá certo? E a última é a potência de uma raiz. Essa aqui é a mais fácil. Você tem, olha só, observa que aqui você tem uma raiz, ó, aqui dentro, e ela está sendo elevada a uma potência m qualquer, que não me interessa. O que foi feito? Ele repetiu a raiz, ó, repetiu a raiz n de a, e o que era expoente da potência, ele introduziu para o radical. Tá? Ele colocou dentro do radicando. Ele ficou como se fosse um expoente do radicando, certo? Ou seja, ele tirou o expoente lá de fora da potência e jogou lá dentro. Observa como é que ele está aqui, certo? Só isso que ele fez, mais nada. Se eu puder simplificar, simplifica. Se não puder, isso são ferramentas, são algumas, tá? São algumas ferramentas. Existem mais? Existem. Por enquanto, a gente vai trabalhar com essas, tá? Então, nós temos 4 ferramentas. Primeiro, raiz de um produto. Segunda, raiz de uma divisão. Terceira, raiz de raiz. E a quarta,
potência de uma raiz. Observa que a mais assim, não tem nenhuma difícil, mas quando a gente às vezes não está, né, prestando atenção, o que mais pode pegar é essa aqui, ó. Eu tô junto, separo. Eu tô junto, separo. Aqui o que eu vou fazer? Repetir o meu radical, repetir a minha base e multiplicar os meus expoentes, ó. Multiplicar os meus expoentes. Nessa aqui, ó, potência de uma raiz, eu vou repetir toda a minha raiz, ó. Repito a minha raiz e o meu expoente da potência, eu vou introduzir ela aqui em cima, certo? Ela vai ficar em cima da minha base. Introduzir é colocar dentro. Então, ó, coloquei para dentro. Acabou. Só isso. Posso simplificar? Posso. Então simplifique. Posso simplificar? Não. Então acabou a conta ali. Deu para entender? Tranquilo? Vamos lá. Agora vamos dar o exemplo dessa galera toda, né? O primeiro exemplo que foi dado é essa aqui. Raiz quadrada de 64. A gente sabe que a raiz quadrada de 64 é 8. Porque 8 vezes 8 dá 64. Só que na hora da prova, na hora da avaliação, deu um branco, a gente não consegue resolver. E aí o que eu vou fazer? Eu sei que 8 vezes 8, eu sei que 64 fatorado é a mesma coisa que 8 vezes 8. Porque eu sei que dá 64, né? Eu estou fazendo essa questão de uma outra maneira, para que a gente entenda como é que a gente vai usar aquele produto lá daquela raiz, tá? Então, olha, 64 para mim é 8 vezes 8. Observa que eu estou junto. Aí o que eu faço? Eu separo. Aí fica a raiz quadrada de 8, que multiplica a raiz quadrada de 8. E aí, o que vai dar? Raiz quadrada de 8 que multiplica a raiz quadrada de 8. Logo, quando eu multiplico duas raízes iguais, o valor que está dentro dela é o valor que eu quero. Logo, vai dar 8. Certo? A gente tem que prestar atenção para isso. Isso já foi falado para o 9º ano, mas a primeira série, como é uma revisão, já foi visto isso no ano passado. Às vezes a gente esquece. Todas as vezes que você multiplicar dois radicais iguais, certo? Sempre o valor vai ser o que está dentro dela. Então, se eu pegar raiz quadrada de 8 e multiplicar pela raiz quadrada de 8, qual é o número que está aparecendo aqui? Não é 8? Então é 8. E só pode vir igual, tá? Só pode ser igual. Se for diferente, não é. Não vai dar para fazer a conta. Tem que ser igual. Ok? Olha o segundo, a divisão. Eu estou pegando um número decimal aqui. Nesse caso é um número centesimal. Eu tenho duas casas depois da minha vírgula. Então, na realidade, é 0 inteiro e 1 centésimo. Ou, na realidade, falando até mais bonito, 1 centésimo. Como é que eu escrevo 1 centésimo? É 1 sobre 100. Observa que eu estou junto. E aí eu vou separar. Ó, raiz quadrada de 1 dividido raiz quadrada de 100. Raiz quadrada de 1 dá 1. Raiz quadrada de 100 é 10. 1 dividido por 10, 1/10. Ok? Eu já sei direto. Sei fazer isso daqui direto. Sei fazer isso daqui direto. Preciso da ferramenta? Não, porque eu domino a tabuada. Então eu não preciso. Mas a ferramenta é para quando eu esquecer, não só eu dominar a tabuada, mas eu também esquecer. Às vezes a gente esquece. Gente, você fazendo concurso, você olhando para trás e ver aquele montaréu de gente querendo a mesma vaga que você, vai chegar uma hora que vai dar sudorese, vai dar pânico, vai dar esquecimento, e aí você acaba esquecendo tudo. Então, pelo menos as propriedades você não pode esquecer. Se esqueceu a tabuada, a propriedade está em cima. Certo? Ela está lá para ajudar, ela não está lá para atrapalhar. Ok? Olha só. Estou com duas raízes, ó. Uma raiz quarta e depois eu estou com uma raiz cúbica de 7.
que eu faço? Eu vou repetir esse 7 aqui, ó, que é a minha base, trago o radical, né? E aí eu vou multiplicar os expoentes. 4 vezes 3 dá 12. Dá para eu simplificar? Não. Então deixa como tá. E acabou. Certo? Esse é o número 3. Bora para o último, que é o número 4, né? Que é o radical de potência, ó. Observa que você tem um radical bem aqui, uma raiz sexta, mas eu estou elevado a uma potência, a 24ª potência. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 24º aqui, ó, esse 24 que é um expoente, e vou introduzir, vou colocar ele aqui para dentro, certo? Ou seja, o que estava lá fora eu coloquei aqui dentro. Aí o que ficou? Raiz sexta de 5 elevado a 24ª. Dá para simplificar? Dá. Então o que a gente vai fazer? O 6, ele simplifica por 3, mas ele também simplifica por 2. O 24, ele simplifica por 3, porque 4 mais 2 dá 6. Mas ele também simplifica por 2, porque ele termina em par. E aí a gente lembrando da divisibilidade, daquela folha que foi dada para vocês de matemática básica, todas as vezes que um número ele é divisível, né, ele é simplificável por 2 e por 3, ele é por 6 ao mesmo tempo. Então, ó, quando eu simplificar 6 por 6, a casa vai sair. Saiu a casa, porque vai dar 1. E o 24 dividido por 6 dá 4. E aí eu fiz o quê? 5 elevado a quarta. 5 elevado a quarta é a mesma coisa que eu multiplicar o 5 4 vezes. 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, que dá 625. A gente tem que tomar cuidado, uma observação que eu coloquei aqui, é como simplificar uma raiz. Às vezes o problema, você terminou o problema, e você se deparou com uma coisa dessa. Aí você vai lá na alternativa, não tem. Por que não tem isso? Certo? Não tem por quê? Porque ela não foi simplificada. E aí eu tenho que simplificar. Lembra? Todas as vezes que a gente trabalha com fração, todas as vezes que a gente trabalha com matemática, eu sou obrigado a simplificar ao máximo. Então aqui deu raiz 18ª de 5 elevado a 12ª, 18 é par e 12 também é par. Observa que 18 ele divide por 3 e o 12 também divide por 3, porque 8 mais 1 dá 9, 9 está na tabuada de 3, 2 mais 1 é 3 e está na tabuada de 3. Logo, se um número é divisível por 3 e por 2 ao mesmo tempo, ele é divisível por 6. Aí eu pego 18 dividido por 6, que dá 3, a casa não some, repito a minha base, 12 dividido por 6 dá 2. E aí acabou, porque 3 e 2 são primos entre si. E aí eu não posso mais simplificar nada. Acabou minha conta aí. E é essa que vai estar lá na tua alternativa, para que você passe no teu concurso público, para que você passe no Enem, na escola militar, certo? É isso que você tem que prestar atenção. Matemática, a gente tem que tomar muito cuidado. Não é difícil. A gente tem que ter leitura do problema que está sendo dado. Como é que eu consigo ter leitura de um problema dado? Eu tenho que resolver problemas. Não adianta nada eu estar fazendo tudo isso. Não adianta nada pedir para que você vá para o livro do Eleva. Não adianta nada você eu passar a folha de exercício para você, se você só ficar nisso. Você vai ter que pegar livros e começar a resolver. Quer uma dica? Pega livro de 9º ano, se você tiver em casa, e resolve isso. Resolve potenciação e radiciação. São as primeiras matérias, são os primeiros conteúdos do livro de matemática do 9º ano, e do 8º ano também é potenciação e radiciação. Começa a trabalhar aquilo ali, vai no mais fácil, depois começa a ir no complexo, ok? Agora a gente chegou nos exercícios, né? Vocês me dão licença que eu vou ter que pegar a canetinha bem aqui, que é pra gente resolver os exercícios, né? Bem, agora a gente vai começar a resolver essas paradas aqui.
tudo que foi visto, a gente consegue resolver isso daqui na boa. Até porque é bem tranquilo, não tem nada assim de complicado, né? Então vamos ver a primeira questão. Eu coloquei caneta preta, mas acho que eu vou pegar uma caneta roxa, né? Vamos pegar a caneta roxa aqui? Vamos dar uma olhada para cá. Vamos lá. A primeira questão ele pede para você determinar, certo? Então ele te dá uma raiz maior, observa que é uma raiz maior, está englobando todo mundo, dentro dela tem 8 mais, aí tem uma segunda raiz, aí dentro dessa segunda está englobando esse pessoal daqui, ó, certo? Está englobando esse pessoal daqui, 14 mais, aí tem uma raiz cúbica de 6 mais, que está englobando isso aqui, e a raiz quadrada de 4. Quando eu me deparar com um tipo de trabalho assim, de exercício desse jeito, o que eu tenho que fazer? Eu sempre começo pela última e vou andando para trás, certo? Vou fazendo a última e sempre vou andando para cá, certo? Para trás não, para frente do número, ok? Sempre vou andando. Então observa bem. É uma coisa meio chatinha, mas eu vou ter que respeitar e trazer todo mundo de novo. Então a minha resposta seria, vou repetir tudo isso aqui, certo? Repito, aí vou colocar 8 mais raiz quadrada 14 mais raiz cúbica de 6, aí eu paro aqui, ó, mais raiz quadrada de 4 dá 2, então tá aqui o 2, ó, tá certo? De onde apareceu esse 2? Raiz quadrada de 4. E aí o que eu vou fazer? Eu vou somar esses dois aqui, ó, 6 mais 2 dá 8, então vou repetir, então vai ser raiz quadrada, trago 8, depois eu trago o sinal de mais, depois eu trago a raiz quadrada, depois eu trago o 14, e aí eu vou fazer essa jogada aqui mais direto, tá? Mas, observa bem, aqui vai dar 8, raiz cúbica de 8 dá 2. Por que raiz cúbica de 8 dá 2? Vamos dar uma olhada? Raiz cúbica de 8 é igual a 2. Qual é o número que multiplicado 3 vezes vai me dar 8? 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2 são 8. Logo, raiz cúbica de 8 dá 2. E a raiz cúbica foi embora. Observa que sumiu, ó. Desapareceu. Eu dei o resultado, desapareceu. Aí ficou 14 mais o resultado dela. E aí eu vou continuar. Repete novamente, ó. E aí vai ter aquela jogada. 8, vai vir mais. Agora, ó. 14 mais 2 são 16. Raiz quadrada de 16 são 4. Certo? 4 vezes 4 dá 16. Então, agora eu vou dar a resposta final. 8 e 4 são 12. Raiz quadrada de 12. Aí você chega aqui no final e diz assim, caramba, fiz tudo isso, deu 12? Será que está certo isso? Está faltando alguma coisa? Será que dá para simplificar? Aí eu vou lembrar de uma coisa. 12 para mim é a mesma coisa que 3 vezes 4. Então, ó, 12 para mim é a mesma coisa que 3 que multiplica 4. Lembra da propriedade? Se eu estou junto, eu separo. Então, vai ficar a raiz quadrada de 3 que multiplica a raiz quadrada de 4. Tem valor da raiz quadrada de 3? Não, não foi dado no problema, então não tem valor. Mas a raiz quadrada de 4 tem valor. Quanto é que vale? 2. Então vai ficar 2, que multiplica a raiz de 3. Esse é o resultado final. Tranquilo? Deu para entender? Beleza?
a gente vai sempre trabalhando do último e vai andando para frente do número. A gente chegou até a raiz quadrada de 12. E aí eu vi que 12 era a mesma coisa que 3 vezes 4. De Melo, não quero fazer desse jeito. Tem outra maneira? Tem, fatora o 12. 12 fatorado vai dar 2, 2 e 3. Que vai ser a mesma coisa que 3 vezes 4. Tá? Você vai andar mais, mas vai encontrar a mesma coisa. Fatora ele, você vai encontrar o mesmo número, 2 raiz de 3. Bora para a segunda questão? Ele pede para você calcular. E aí ele está te dando uma coisa assim, bem facilzinho, que é para você usar a propriedade. Observa que aqui eu estou junto, eu posso separar, certo? Ou eu posso dar direto a resposta. Mas vamos separar como a propriedade fala. Primeiro, raiz quadrada de 49 dá quanto? Dá 7. Qual é a operação que está sendo feita aqui? Multiplicação. Observa que aqui eu estou junto e eu posso separar. Aí vai ficar raiz quadrada de 36, que multiplica a raiz quadrada de 25. Raiz quadrada de 36 dá 6, vezes raiz quadrada de 25 dá 5. Certo? Agora é só fazer conta. Ok? Vai ser 6 vezes 5, 30. 3 vezes 7, 21. Vamos lá? 6 vezes 5, 30. 30 vezes 7. 3 vezes 7, 21. Vai dar 210. Ok? Tô junto. Posso separar. Poderia fazer tudo aqui dentro. Mas eu quero usar propriedade. Então eu vou separar raiz quadrada de 16 sobre raiz quadrada de 36. Qual é o número que elevado ao quadrado me dá 16? 4. Qual é o número que elevado ao quadrado me dá 36? 6. E aí lá na prova do concurso público, quando eu olho isso aqui, beleza, passei nada, porque eu tenho que simplificar esses carinhas aqui. Logo, se a gente for simplificar, aqui vai ser por 2 e aqui também vai ser por 2. Logo, você vai ter 4 dividido por 2 dá 2, 6 dividido por 2 dá 3. Agora sim eu passei. Certo? Observa aqui, ó. Tô junto. Preciso usar a propriedade. Aqui, se eu for esperto, eu não preciso. Se eu souber tabuado, eu não preciso usar a propriedade. Mas aí eu quero usar a propriedade. Como é que a gente faz? Tô junto, vou separar. Então observa que eu estou multiplicando e dividindo ao mesmo tempo. Certo? Então vai ficar assim, ó. Raiz quadrada de 1/4 que multiplica raiz quadrada de 1/9. Aí eu estou junto, eu vou separar. Então ficaria raiz quadrada de 1 sobre raiz quadrada de 4 que multiplica raiz quadrada de 1 dividido por raiz quadrada de 9. E aí agora é só dar a resposta. Raiz quadrada de 1 dá 1, raiz quadrada de 1 dá 1, 1 vezes 1, 1. Raiz quadrada de 4 dá 2, raiz quadrada de 9 dá 3, 3 vezes 2 são 6 e acabou minha conta. Precisaria ter feito tudo isso? Não. Bastaria eu multiplicar aqui, ó, 4 vezes 9, 36. Aí ficaria 1 sobre 36. Raiz quadrada de 1 dá 1, raiz quadrada de 36 dá 6. Mas eu quis usar a propriedade, tá? A propriedade, ela pode ser feita em todos os momentos? Não. Por isso ela é uma propriedade, por isso ela é uma ferramenta. Eu uso quando eu quiser. Eu uso quando eu achar melhor para mim. Eu uso quando eu fico assim, será que vai dar certo? Será que não vai? Aí se usa. Fora isso, não é necessário, tá? A terceira questão, ela é um pouquinho interessante.
Vamos dar uma levantada aqui. Eu não tenho nenhum grampo ali para levantar. Essa terceira questão, ela é um pouco interessante, porque ela pede o seguinte: raiz quadrada de 75 mais 3. Engraçado que para que eu faça a soma de radical, eu tenho que ter o mesmo radicando e o mesmo índice. E observa que o radicando aqui é 75 e aqui ele é 3. Eles não são iguais. Então, quando isso acontecer, gente, pode ter certeza que 100% da questão é para que você fatore o número, tá? Você tem que fatorar o número. A parte mais assim, enfadonha, da radiciação é essa parte que você vai ter que fatorar todas as vezes, tá? Então você encontrou, o aluno olha aquilo ali e diz: sim, o de Mello falou que tem que ser o mesmo número, ó. São números diferentes, tem que ter o mesmo índice, basta um quebrar para eu não fazer. Então isso aqui não existe, não vou fazer esse troço. Não é verdade, tá? Eu vou ter que fatorar esse número, porque esse aqui já é o pequeno. É bem provável que esse 75 vai me dar um radicando 3. Vamos lá, vamos ver. Vamos fatorar o 75. Eu acho aqui que está grande, dá para você ver, né? Vamos lá, vamos fatorar o 75. Se eu pegar o 75 e fatorar ele, termina em 5, né? Vamos ver se é por 3 primeiro. 7, 3, 10, 11, 12. É por 3. Então 75 por 3 vai dar o quê? 3 vezes 2, 6 para 7, 1. 3 vezes 5, 15 para 15, nada. Beleza? 3 vezes 5, 15 vai 1. 3 vezes 2, 6, 1, 7. Beleza. Bora ver se é por 3. 5 mais 2, 7. Não está na tabuada. Logo, só pode ser por 5. Vai dar 5. 5 vai dar 1. Lembra que foi falado que todas as vezes, se a raiz é quadrada, eu faço grupos de 2, certo? Faço grupos de 2. Então, ó, grupos de 2 iguais. Então aqui, ó, ele cai fora da casinha. Mas esse aqui está sozinho. Esse aqui caiu fora da casinha, ó. Esse aqui está fora da casinha. Mas esse aqui está dentro da casa. Então, o que é raiz quadrada de 75 para a gente? Vamos lá. Raiz quadrada de 75 para a gente é o seguinte: o 5 está fora da casa, mas dentro da casa eu tenho o número 3, ó. É o único que não tem grupo. Mais quem? Mais a raiz de 3. Agora vamos observar a definição de soma e subtração. Então, para que eu adicione ou subtraia radicais, eu tenho que ter o mesmo radicando, confere. Tenho que ter o mesmo índice, confere. Ô de Mello, mas tem esse número 5 aqui fora. Foi dito alguma coisa de número externo? Não. Então o que me interessa é os radicandos e o que me interessa são os índices. Os radicandos, os números de fora, que estão fora, eles não me interessam. O que me interessam são os radicais. Ok? Então o que isso quer dizer? Eu tenho 5 raízes de 3 e vou somar com uma raiz de 3, eu vou ter 6 raízes de 3. E aí acabou. Só recapitulando essa questão, que ela é um pouco complicada. Observa que para eu somar, eu só posso somar quando eu tiver radicando iguais. E quando eu tiver índices iguais. Observa que aqui eu não tenho radicandos iguais, tá? O que eu fiz? Tive que fatorar o 75. Fatorei o 75, coloquei em grupos de 2, porque a raiz é quadrada. Grupos de 2 iguais, saiu 5 para fora da casa e o 3 ficou dentro da casa. O 5 para fora da casa e o 3 dentro da casa. E vou somar com o outro.
Observa que agora eu tenho radicandos iguais e índices iguais. Ô de Melo, mas esse número, esse fator que está aqui fora, ó, esse fator ele não me interessa. Esse fator ele está dizendo que eu tenho 5 raízes de 3 e vou somar com uma raiz de 3. Logo, 5 mais 1 dá 6. 6 o quê? 6 raízes de 3. Ok? Tranquilo? Vamos ver a letra B. Letra B complicada, a letra B, bem difícil a letra B. Vamos lembrar daquilo que foi passado? O que foi dito daquela vez pra gente? Eu tenho uma potência de expoente fracionário. Lembra? Uma potência de expoente fracionário. O que eu faço quando eu tenho uma potência de expoente fracionário? O que eu vou fazer? Eu vou trazer o meu radical, certo? Vou colocar minha base lá dentro. E aí eu vou ter que lembrar daquilo, ó. O numerador é um número que está lá em cima. O numerador nada mais é do que o expoente. O número 1 bem aqui não precisa colocar. O denominador é o número de baixo. Ele é o índice. Então, ó, raiz cúbica de 125. Trabalhei com a minha propriedade. Aí eu pergunto, qual é o número que multiplicado 3 vezes vai me dar 125? Existe um número que multiplicado 3 vezes vai me dar 125. Ó, 5 vezes 5 dá 25, vezes 5 vai dar 125. Logo, isso aqui é igual a 5. Beleza? E esse aqui? A mesma coisa. Observa que é uma potência de expoente fracionário. Eu vou trazer a casinha, coloco a base lá dentro, e aí eu faço o seguinte, ó. Quem é o meu numerador? O meu numerador nada mais é do que o meu expoente. Quem é o meu denominador? O meu denominador é o meu índice. Posso parar a conta aqui se eu quiser? Posso. Eu posso parar a conta aqui se eu quiser. Mas e se eu quiser continuar? Aí eu vou ter que lembrar de uma coisa. O que é o 8 para mim fatorado na base 2? É 2 ao cubo. Então, ó, raiz cúbica. Quem é o 8 para mim fatorado? 2 ao cubo, só que ele está elevado ao quadrado. Certo? Eu tenho uma potência de potência. Mas observa também que eu tenho números iguais bem aqui, ó. E eu estou multiplicando, eu posso cortar. Certo? Então, se eu posso cortar, vamos fazer o seguinte. Vamos modificar ele de posição. Então, ficaria raiz cúbica de 2 ao quadrado elevado ao cubo. Não vai dar a mesma coisa? É a mesma coisa. Logo, ó, cancela. 2 ao quadrado, 4. Terminou a conta aí. Tá ok? Gente, essa quarta questão aqui, eu quero que vocês façam ela para mim, tá? É um pouco mais trabalhosa, eu quero que vocês façam em casa, tá? Observem bem as propriedades, tá? Observa que aqui você multiplica, aqui você divide. Você trabalha com propriedades, tá? E aqui você está subtraindo. Todo mundo está subtraindo. Observa que os teus radicandos, ó, são todos diferentes. Se eles são diferentes, eu tenho que fatorar. Então, fatorem eles. Fica uns 10 minutos fazendo isso daí. Depois a gente vai lá para o aplicativo, ok? Galera, foi uma aula extensa, né? Mas isso é uma matéria nova, não tem como a gente correr disso, tá? Exercitem-se, façam os exercícios e até breve. Que Deus abençoe a todos vocês.